Felizmente fui resgatado pela luz branca que girava lentamente, acompanhada de uma melodia perfeita. E foi isso que se abriu para o rico tecido ultra-real do Vale do Portal. Passei muito tempo nessa jornada, em um lugar com características semelhantes à Terra, mas também como o mundo das ideias de Platão. Era uma espécie de mundo de perfeição sem morte ou decadência, e lembre-se que este grande palco que eu estava testemunhando, este Vale do Portal, seria o lugar onde as pessoas teriam revisões de vida. E quando você ouve sobre revisões de vida, de experiências de quase morte, você descobre que são incríveis. Não são apenas uma lembrança de eventos, são um reviver de eventos, e não só isso, é um reviver da perspectiva de todos os envolvidos, não apenas da sua própria. A perspectiva é crucial, pois ressalta que compartilhamos o sonho da mente única. Hoje conversamos com o Dr. Eben Alexander. Evan, seja bem-vindo. Estou muito animada para esta conversa. Kimberly, obrigado por me receber. É ótimo conversar com você hoje. Ah, meu Deus, ainda consigo me lembrar. E eu estava apenas dizendo isso antes de entrarmos na câmera quando o primeiro livro do Dr. Eben Alexander saiu, e isso me atingiu tão forte. Eu li 2 vezes. Foi uma história tão convincente. Sei que alguns espectadores de hoje não estarão familiarizados com os detalhes da sua história. Pensei que pudéssemos entrar um pouco nisso e depois discutir algumas ideias sobre a consciência. Tudo bem, isso parece ótimo. Vou tentar dar uma versão muito condensada. Quero dizer, como é, o livro Prova do Céu é realmente a história da minha experiência de quase morte e meio que eu tentando entender nos primeiros dias. Mas o interessante a notar ao contar a história é que também há um relatório de caso médico baseado em meus registros médicos que saiu em setembro de 2018 no Journal of Nervous and Mental Diseases pelo Dr. Surikana, Lauren Moore e Bruce Grayson. E esse relatório de caso realmente valida, afirma e fortalece muito do que eu disse em Prova do Céu. Na verdade, nesse relatório de caso, fica muito claro que aquele cérebro, o meu cérebro, não estava absolutamente em condições de abrigar qualquer tipo de sonho ou alucinação. É por isso que meu caso é de tanto interesse para a comunidade científica, porque a meningite bacteriana nesse grau severo é um modelo perfeito para a morte humana e não deveria ter tido experiência alguma. Ainda assim, tive essa vivência profunda, ultra real e transformadora. Outra coisa a destacar sobre minha experiência de quase morte é que havia uma característica muito atípica que acredito ter sido essencial para a minha compreensão dela. As EQMs são sempre personalizadas para o indivíduo que as vivencia. Embora o resto de nós possa aprender muito com essas lições, elas não são realmente personalizadas para mais ninguém. Mas para mim era muito importante ter essa amnésia. Então, tudo começou no que eu chamo de minhocas. Eu vejo um curso muito primitivo sobre o reino responsivo, mas felizmente fui resgatado pela luz branca que girava lentamente e que veio embalada com uma melodia musical perfeita. E foi isso que se abriu para o rico tecido ultra-real do Vale do Portal. Lá passei muito tempo nessa jornada, num lugar com características semelhantes à Terra, mas também como o mundo das ideias de Platão. Era uma espécie de mundo da perfeição sem morte ou decadência, e lembre-se que este grande palco que eu estava testemunhando, este Vale do Portal, seria o lugar onde as pessoas teriam revisões de vida. E quando você ouve sobre revisões de vida, de experiências de quase morte, você descobre que elas são incríveis. Não são apenas uma lembrança de eventos, são reexperiências de eventos. E não só isso, né? É uma reexperiência a partir da perspectiva de todos os envolvidos, não apenas da sua própria perspectiva. E isso é o que é tão importante, porque nos enfatiza que estamos realmente compartilhando esse sonho da mente única. Então, para mim, nesse o lindo Vale do Portal, o experiência extraordinariamente rica e muito afirmativa, era um lar espiritual, o parecia muito familiar e onde eu deveria estar, eu era um ponto de consciência na asa de uma borboleta. Eu não tinha consciência corporal alguma. Havia milhões de outras borboletas fazendo loopings e espirais em vastas formações, e ao meu lado, na asa da borboleta, era essa jovem mulher com olhos azuis brilhantes, testa alta, maçãs do rosto altas, sorriso largo, nunca disse uma palavra, mas sua mensagem para mim
A principal mensagem que eu deveria trazer de volta para este mundo foi entregue telepaticamente, eu acho. Nessa realidade de fusão mental, você é profundamente amado e valorizado para sempre, sem nada a temer. Você foi bem cuidado, e aqueles que leram Prova do Céu verão a importância daquele anjo da guarda meses depois. 4 meses após meu coma, ainda estava profundamente intrigado pela experiência, tentando explicar tudo. Quando recebi uma foto pelo correio que estava relacionada à minha história de adoção de muito tempo atrás, eu não vou entrar em mais detalhes sobre isso, exceto para dizer que é um final chocante para o livro, que eu acho que é o que captura a imaginação de tantas pessoas por causa da natureza extraordinária desse encontro. Então, neste vale de entrada, eu vi milhares de seres dançando no prado, abaixo de cachoeiras cintilantes e nas piscinas azuis cristalinas, quero dizer. Realmente era um ambiente absolutamente lindo para se estar, e eu lembro de tanto conforto daquele anjo da guarda na asa da borboleta, e uma brisa suave de verão que soprava, e em meus escritos eu chamo isso de o sopro de Deus, o vento divino, porque essa foi a minha primeira despertar para o amor infinito da força de Deus no núcleo do universo. E eu vou lembrar as pessoas que mais de 90% das pessoas que têm experiências de quase morte, voltando milhares de anos em todos os sistemas de crenças e continentes, mais de 90% delas voltam acreditando nesta força pessoal, benevolente e amorosa no núcleo do universo. E eu reconheço minha jornada. Não importa se você quer chamar isso de Deus, Alá, Brahman, Vishnu, Jeová, Yahweh ou Grande Espírito, acontece que todos nós estamos meio que nos referindo à mesma força infinitamente amorosa e tentar fingir que temos identificações separadas dela é simplesmente loucura. As experiências de quase morte transmitem claramente essa bela mensagem de amor, compaixão, bondade, misericórdia e aceitação. Agora, acontece que os coros angelicais que estavam acima deste belo vale de entrada, que emanavam cantos e hinos que retumbavam através da minha consciência, que eram revigorantes e vivificantes para tudo o que eu estava testemunhando ao meu redor, acontece que isso era apenas realmente o começo, porque eu me lembro de ver todo o espaço-tempo de 4 dimensões se desmoronando, todo esse rico reino espiritual com essa diferente ordem temporal do que eu chamo de tempo profundo ou metatempo, que é o que está fora do nosso fluxo de tempo terrestre. Está mais em um reino interno, e é isso que permite as pessoas terem revisões de vida onde testemunham nascimento, morte, tudo ao mesmo tempo. Ok, não perca a força do que essas histórias estão nos contando sobre a natureza da realidade consciente e o que acontece quando somos libertados das amarras do cérebro e do corpo. Agora, ascendi através de mais um portal de luz fornecido pelos coros angelicais para o que chamo de núcleo. O núcleo resolvia todas as dualidades. Nesse reino, eu tinha o multiverso de dimensões superiores por toda a eternidade como uma ferramenta de ensino. Na primeira vez que entrei lá, me disseram por um fluxo conceitual puro: você não está aqui para ficar? Vai voltar. Vamos te ensinar muitas coisas e houve muitas lições que ocorreram ao longo de toda essa passagem entre todos esses diferentes níveis. Acontece que eu caía espontaneamente daquele reino do núcleo, o santuário sagrado do divino, onde eu reconheci que nossa própria consciência era diretamente originada naquela força divina e que todos nós estamos realmente conectados através dessa mente única, a mente primordial de Deus. Foi um conjunto extraordinário de visões e, no entanto, foi muito reconfortante porque realmente ajudou a alinhar tudo o que eu sabia de uma maneira sensata e uma visão de mundo que fazia sentido. Mas isso é um idealismo do tipo de papel de cima para baixo da causalidade mental e do universo mental, e compartilhando essa mente única que estamos fazendo através de nosso cérebro, servindo como um filtro transceptor, é o que nos permite ter esse tipo de experiência comum. E é aí que reconhecemos, como todos os ouvintes fazem, que é essa força de união do amor que nos une, e, portanto, quanto mais pudermos tratar os outros e a nós mesmos com amor, bondade, compaixão, misericórdia, aceitação quando necessário, perdão, esse é o caminho para a harmonia e uma compreensão mais profunda de nossa relação com o universo. Agora, eu passaria, como eu disse muitas vezes, por muitas lições diferentes que eu poderia levar horas e horas entrando em tudo isso, mas não vamos. E acontece que, no final de tudo, o que aconteceu foi que eu reconheci que não conseguia mais conjurar a melodia musical que me levaria até aquele vale do portal
da visão elevada da minhoca. Achar que eu estava triste naquele momento seria um eufemismo, mas eu também sabia que podia confiar que seria cuidado pelo universo, e é nesse ponto que eu vi milhares de seres indo para a distância. Ao meu redor, cabeças baixas, algumas segurando velas, murmurando energia, me dando o mesmo conforto e validação que recebi ao entrar no Vale do Portal e na Rota Central. Agora eu recebia isso através das multidões ao meu redor, o que chamei de poder da oração quando voltei a este mundo. Era esse tipo de orientação orante para me ajudar a voltar. Então, 6 rostos apareceram, muito importantes, servindo como âncoras temporais verídicas, pessoas presentes na unidade de terapia intensiva nas últimas 24 horas ou mais de coma. E isso é muito, muito importante porque me ajudou a perceber que a grande maioria da experiência do coma teve que acontecer entre os dias 1 e 4, mais de 1 e 5 deste coma de 7 dias. Explico todo o tempo disso no livro Prova do Céu, para as pessoas que querem saber mais. E, a propósito, há uma edição de 10º aniversário do livro Prova do Céu, agora que tem 36 páginas adicionais, que explicam muito nessas 36 páginas do que aconteceu na última década, mostrando a revolução científica acontecendo em torno de tudo isso e o papel do livro Prova do Céu da minha história e ajudando a comunidade científica a embarcar. E acontece que foi o último desses 6 rostos que realmente chamou minha atenção. Era o rosto de um menino de 10 anos que eu não reconheci na época. Descobri que no domingo de manhã, 7º dia de coma, meus médicos realizaram uma conferência familiar onde disseram que minhas chances de sobrevivência caíram de 10 para 2%, sem nenhuma chance de recuperação. E foi quando eles recomendaram me tirar do ventilador, me tirar dos antibióticos e apenas me deixar ir. E meu filho mais novo, Bond, que tinha 10 anos na época, ouviu isso. A situação era muito pior do que ele havia sido informado. Ele correu pelo corredor até a Baía 10, abriu minhas pálpebras, um olho sem pupila funcionando, uma imagem horrível para quem é da área médica. Ele implorava para mim, papai, você vai ficar bem, como se de alguma forma isso pudesse tornar isso realidade. E mesmo que eu não entendesse as palavras e não o reconhecesse, de repente, toda a minha jornada se tornou muito mais importante, porque até aquele momento, dado minha amnésia e nenhuma sensação de responsabilidade para com outras almas, pensei que isso pudesse continuar, mas pode parar, não importa. Mas agora com laço, suplicando, eu percebi, meu Deus, a outra alma lá fora que precisa muito de mim de alguma forma. Como eu descubro isso? E foi a partir desse ponto que minha alma superior meio que me conduziu de volta a este mundo. Quando eu acordei pela primeira vez na cama da unidade de terapia intensiva no 7º dia de coma e lutando contra o ventilador, eles retiraram o tubo. Eu disse obrigado, mas não me lembro disso. Na verdade, grande parte das 36 horas são meio vagas. Lembranças vagas, porque muitas delas estavam entrando e saindo de um pesadelo psicótico delirante, paranoico. As ricas mensagens espirituais ultra-reais e transformadoras da jornada profunda do coma são tão nítidas hoje como se tudo tivesse acontecido ontem, embora tenha sido há 15 anos. Muito diferentes eram essas memórias nas 36 horas após eu acordar do coma, quando meu cérebro ainda estava horrivelmente danificado por essa meningite, onde você sabe, eu entrava e saía de pesadelos delirantes paranoicos, mas eu sabia que eram delírios na época. Quero dizer, minha família podia me dar informações suficientes. Eu sabia que era fé, mas a jornada espiritual profunda era real demais para ser real. E tudo ocorreu em um momento em que meu cérebro não estava em condições de ter qualquer tipo de sonho ou alucinação, muito menos essa experiência fenomenal e extraordinária que eu tive, que tem sido tão memorável para mim, e então demorou 2 meses após acordar do coma para todas as minhas memórias, meu conhecimento neurocirúrgico, cosmologia, física, etc. Todo esse conhecimento voltar para mim e, surpreendentemente, como discutimos em nosso terceiro livro, Vivendo em um Universo Consciente, que aborda muito mais de como isso une ciência e espiritualidade e pinta essa grande mudança de paradigma na ciência, que é realmente onde começamos a abrir a porta para a realidade que está emergindo agora para o mundo científico, que apoia totalmente, você sabe, a vida após a morte e a reencarnação, mesmo que a maioria de nós não tenha memórias de reencarnação.
Mas se você prestar atenção, por exemplo, no trabalho da Universidade da Virgínia, de Ian Stevenson, Jim Tucker, eles investigaram mais de 2.700 casos de membros de vidas passadas e crianças sugeridas para a reencarnação. Em 1.700 desses casos são resolvidos, ou seja, eles encontraram a pessoa que existia antes. Então, de fato, dado esse enorme corpo de evidências e outros investigadores também, Carol Bowman, Jim Matlock e outros, a reencarnação é uma parte da existência humana. E só porque não nos lembramos disso, porque, como Jim Tucker e Ian Stevenson dirão, você tem que colher essas memórias das crianças até os 6 ou 7 anos de idade, porque existem processos naturais que as encobrem após esse ponto. De qualquer forma, todo esse é o conhecimento que adquiri mais tarde, o trabalho de reencarnação que vi em minha jornada muito claramente, especialmente, sabe, eu não poderia ter uma revisão de vida de Eben Alexander por causa da minha amnésia, mas vi revisões de vida e reencarnação em duas visões muito importantes, a visão do peixe voador e também uma que eu chamo de rede de Indra, que é uma visão muito mais grandiosa da conexão da mente. E foi realmente a partir de tudo isso que eu busquei quais são as evidências científicas para a reencarnação e descobri que há uma base muito forte para isso. De qualquer forma, esse é o contexto da minha jornada. A comunidade científica me acolheu tremendamente, sabe? Há um mito por aí de que existe ciência, e então há essa bobagem de experiências de quase morte. Bem, eu te digo, existem centenas de cientistas ao redor do mundo que estudam essas coisas, estudam a consciência, e esses mistérios profundos que estão bem no caminho para provar a realidade da vida após a morte e da reencarnação, só precisamos descobrir mais sobre como tudo funciona. Quando sua experiência aconteceu pela primeira vez o livro saiu, acho que foi em 2012 ou 2013, já faz cerca de uma década, eu li duas vezes. Eu estava tão encantada com a história e recentemente eu voltei e comprei o conjunto de 3 livros. Ainda não tive a oportunidade de ler Vivendo em um Universo Consciente, mas estou ansiosa para isso. Eis o que aconteceu comigo, Evan, quando sua história saiu. Eu entendi e li. Eu li aquele livro, eu o li novamente, eu assisti entrevistas com você. Eu estava tão fascinada com sua experiência, porque o que eu vi não foi apenas um cenário perfeitamente elaborado para a sua vida, mas eu vi uma evidência irrefutável de experiências de quase morte para a humanidade. E quando eu olhava para a sua história, independentemente de como eu a interpretava, do fato de que você era um neurocirurgião muito respeitado na época de sua experiência de quase morte, você sabia como o cérebro funcionava. Você não apenas sobreviveu, mas se recuperou de uma doença, uma enfermidade da qual ninguém se recupera ou sobrevive. Ao fato de que Evan Quarto te aconselhou quando você começou a se lembrar a não investigar outras EQMs, a escrever sua história primeiro. Por onde quer que você olhe, é a prova de balas. Não há como negar a sua experiência. E o que eu penso agora sobre você e sobre essa experiência é o quão guerreira é a sua alma desta vez. Por ter criado tão habilmente uma experiência extraordinária, com as evidências certas, com o detalhe certo, tudo para realmente criar um salto adiante para a humanidade quando se trata de nossa consciência. Então é isso que eu entendo. Foi uma experiência incrível para você e uma experiência de cura também, particularmente a mulher na borboleta com você. Mas que presente foi para a humanidade. Eu ainda estou fascinada por isso. Bem, acho que cheguei à conclusão de que foi uma espécie de ponto de inflexão. Na verdade, Karen e eu estávamos em uma reunião científica na Bélgica em 2018 e um dos membros do grupo de neurociência de Stephen Lorre, da Bélgica, deu uma palestra onde eles colocaram um slide e mostraram que o número de artigos científicos anuais sobre experiências de quase morte quadruplicou em 2012 e depois 2013 em diante, comparado aos 32 anos antes desse ponto. Eles atribuíram isso ao livro Prova do Céu. E você sabe, eu sempre pensei que Prova do Céu contribui para a literatura sobre EQMs,
mas certamente é uma espécie de ponto focal, como você está apontando, né? Realmente é uma espécie de caso à prova de balas, e é por isso que os ataques contra mim, do outro lado do campo materialista, têm sido meio que muito sorrateiros, e porque eles realmente não podem ir atrás da história, então eles têm que, de alguma forma, destruir minha credibilidade, e é isso que eles tentam fazer. Mas a realidade é que você ainda precisa explicar essa recuperação. Você sabe, e uma recuperação completa em 2 meses, de uma doença que era tão mortal, realmente é muito, muito difícil de explicar. E é isso que, de fato, os editores de revisão por pares para o periódico científico, você sabe, os 3 médicos que escreveram o relatório de caso não estavam envolvidos no meu cuidado, mas eles estavam fascinados pela minha recuperação. E quando foram desafiados pelos editores de revisão científica por pares, você sabe como você explica este caso. É inédito na literatura médica. Eles afirmaram que a recuperação extraordinária dele se deve à sua experiência de quase morte. Conheciam casos semelhantes como o de Mary C. Neal, que ficou submersa por mais de 30 minutos em um acidente de caiaque e também teve uma recuperação impressionante após uma experiência de quase morte. Ou Anita Morjani, que tinha linfoma B avançado em estágio 4, mesmo horas antes da morte, teve uma profunda experiência de quase morte e seu câncer está desaparecendo. Portanto, essa cura milagrosa merece nossa atenção como curadores e como humanos interessados em cura e integridade. Preste atenção no que isso está nos dizendo. Está nos dando uma enorme janela para nossa capacidade como espécies de almas superiores para guiar nossa integridade e cura. Mas isso envolve se afastar do ego. O ego é muito tóxico. O ego te leva a vícios e ao medo da morte e a todo tipo de outras coisas. E o ego não é, em última análise, quem você é ou a sua consciência. Então, isso é tudo sobre expandir. Essa noção de conceito de si mesmo é a razão pela qual medito regularmente, 1 hora por dia. Eu uso acústicos sagrados como uma ferramenta poderosa para meditação. Se você ainda não tem um, acesse sacredacoustics.com para aprender mais sobre o treinamento cerebral de batida binaural. Fui atraído por isso 2 anos após o coma, pois sabia que tinha que começar a meditar para obter algumas respostas. Não apenas lendo todos os livros que eu lia. Para mim, as batidas binaurais são uma poderosa ferramenta de meditação, pois a forma como esses sons influenciam o tronco cerebral inferior atinge uma parte muito primitiva do cérebro. Nível primitivo no eixo cerebral e influenciando a consciência consciente. A meditação e o yoga nos conectam a um nível profundo, despertando o nosso verdadeiro eu e fortalecendo o nosso livre-arbítrio, o que lhes confere um grande poder transformador. E cura, e reconhecendo que o modelo materialista aqui com o ensino convencional. E muitos dos cientistas do século XX, como eu, foram criados com esse tipo de ensino, e, no entanto, verifica-se que o determinismo newtoniano não faz parte da ciência moderna, da maneira que era demais no século XX, quando esses pensamentos estavam, você sabe, surgindo. Trata-se de uma visão que combina neurociência, o difícil problema da consciência, a filosofia da mente, o problema da ligação e a aparente unidade da consciência. No indivíduo, todas as evidências para a consciência não local da parapsicologia, como telepatia, visão remota, etc. E então, claro, a física quântica, que tem insistido por mais de 100 anos que a mente é fundamental no universo, isso é o que todos os pais fundadores da física quântica estavam falando, que você não poderia ficar atrás da mente, e ainda assim levou a maior parte de um século para descobrir o que tudo isso realmente significa. Mas, em última análise, está nos empurrando para aceitar uma posição de idealismo onde a mente supera a matéria. É a regra do universo e descobrir muito mais sobre nosso livre-arbítrio. É aí que tudo isso se torna tremendamente empolgante. É como se a consciência renascesse no planeta Terra. Emocionante. Quando ouvi uma discussão com você e você disse que antes de sua experiência de quase morte, se alguém tivesse falado com você sobre uma experiência de quase morte quando você estava praticando como neurocirurgião, você não teria dado muito tempo ou aceitado isso. Essa é outra parte da sua história que acho tão fascinante, porque você passou de uma visão muito materialista para abraçar totalmente o campo unificado. A consciência é o que a humanidade é. Você pode compartilhar duas coisas?
Primeiro, como foram as lições para você quando estava em sua experiência em torno da consciência e da consciência da humanidade? E então a segunda parte é: por que que você acha que estamos tendo tanta dificuldade em algumas áreas, aceitando o fato de que a consciência é realmente o que está dirigindo o nosso sistema de realidade? É um tema que tratamos em nosso terceiro livro, Vivendo em um Universo Consciente, que denominamos de A Suprema Ilusão. E, na verdade, é uma ilusão tão profunda quando você considera o que está acontecendo aqui. Mas que a suprema ilusão é simplesmente a observação de que o cérebro e a mente são muito habilidosos em nos convencer de que tudo lá fora está realmente lá fora. Mas nunca se esqueça de que o que você está testemunhando é um modelo dentro da mente, dentro do espaço mental, que tem alguma vaga fidelidade a algo lá fora que chamamos de realidade. Mas uma das lições mais profundas da física quântica tem nos gritado por 100 anos. Para tentarmos entender essa espécie de primazia da mente, que nenhum daquele universo físico existe lá fora, independentemente da mente observadora. E é por isso que acho que o Prêmio Nobel de 2022 por emaranhamento é um grande passo à frente, porque é onde o comitê do Prêmio Nobel está basicamente levando experimentos dos últimos 40 ou 50 anos que nos mostram que existem níveis de engajamento, de transferência de informações dentro do universo que ignoram completamente nossas noções normais de tempo, espaço e a velocidade da luz, como sendo um fator limitante para a transferência de informações. E é o emaranhamento que realmente abre a porta para a camada mental do universo. Essa é uma camada integrativa e assimilativa de entendimento, onde basicamente estamos compartilhando a mente do universo e o cérebro está servindo como um filtro, uma válvula redutora que nos permite acessar essa consciência primordial. Então, eu acho que essa é realmente a mensagem profunda e poderosa aqui, é ao invés da posição materialista, que finge que seu cérebro está criando consciência. E, portanto, sua consciência é essa pequena ilha que você não tem como saber o que as outras ilhas estão experimentando, você, as outras mentes lá fora. E, e ainda assim descobrimos que na EMLV encontramos que nesse espaço mental todos nós convergimos. E é por isso que as pessoas podem ter experiências de quase morte, onde elas têm belas conexões com entes queridos que estão à distância e ainda vivos. Eles podem estar muito distantes. E, por exemplo, Anita Morjani, ao ver seu irmão, ela se fundiu com a mente dele enquanto ele estava em um avião voando da Índia para Hong Kong. Supostamente para o funeral dela quando ela estava muito doente, mas ela também podia se fundir com a mente de seu pai falecido, cuja alma já havia deixado o plano físico, mas ela se conectou com ele. Então, neste espaço mental, nos conectamos com todos os nossos entes queridos. É por isso que você pode ter, por exemplo, uma experiência de morte compartilhada, onde, digamos, uma mulher está morrendo e, enquanto ela está no processo de morrer, sua alma vai a milhares de quilômetros de distância para o seu filho que está trabalhando em seu jardim, não percebe que ela está passando e a alma dela leva a alma dele em uma jornada, até mesmo para testemunhar uma revisão completa da vida de sua alma antes de ela partir. E então ele volta. Então a alma do espectador retorna, e há muitas dessas o que são chamadas experiências de morte compartilhadas por aí que desafiam completamente as explicações materialistas e pseudo para experiências de quase morte, por exemplo, tensão de oxigênio no cérebro, acúmulo de dióxido de carbono, etc. Quando as pessoas estão extremamente doentes, fingindo que talvez seja isso que está causando essas experiências, e experiências de morte compartilhadas, dizem que não, de jeito nenhum essas coisas estão acontecendo por causa da profunda natureza espiritual que as está impulsionando, e isso tem a ver com a conexão com nossos entes queridos, e isso é provavelmente a coisa mais importante a se entender, é que as comunicações pós-morte, visões de leito de morte, todas essas evidências de que as almas de nossos entes queridos ainda estão disponíveis para nós, é o que realmente deveria transformar este mundo. E é aí que percebemos que somos muito mais do que apenas um corpo físico, nascimento, morte e nada mais. Então, é um tempo extraordinário para estar vivo, onde todas essas linhas de evidência estão se juntando, e é isso que fazemos em viver em um universo consciente. Então, estou ansioso para ouvir seus pensamentos.
quando você ler esse livro, porque Prova do Céu, para mim, o livro é meio que um grande ponto de interrogação disso. Uau, essas coisas são reais, mas como explicamos e viver em um universo consciente realmente vai à distância, tentando montar um modelo de como podemos entender o idealismo, ou provavelmente uma palavra ainda melhor para a posição filosófica seria um panenteísmo evolucionário. Evolucionário significando o livre-arbítrio é absolutamente real e ativo, e panenteísmo significando que as forças de Deus, essa mente única, está espalhada por todos os seres sencientes e suas experiências de estar neste universo, então, uma extraordinária mudança de 180 graus daquela visão egoísta e materialista, e o pequeno cérebro criando consciência para uma visão muito mais unificada de consciência como uma mente primordial. A realidade do Da humanidade. E a existência humana é muito maior, mais emocionante, fabulosa e interessante do que nos foi ensinado. Quase parece que houve uma constante simplificação de quais são nossas habilidades inatas, nosso direito de nascença em termos de telepatia e comunicação que não é local. O que você acha que é isso? Por que você acha que acabamos aqui negando a própria essência de quem somos? Bem, eu acho que é porque essa ilusão é muito poderosa. A suprema ilusão de que tudo que está lá fora realmente está lá. As mentes separadas, cada pedaço disso é uma ilusão muito poderosa. Bom, e é por isso que a meditação, eu acho, é tão importante, porque eu descobri que os últimos 11 anos, meditando 1 hora por dia, tem sido tão benéfico para mim, porque me ajudou a explorar essa mente, esse tipo de mundo interior do universo mental e reconhecer que é realmente a mente do universo que todos nós compartilhamos, estamos todos nisso juntos, todos nós temos acesso a essa mente e a essa experiência, e tudo isso tem um motivo. Quero dizer, estamos aqui para evoluir, e eu amo, como até aqui Teilhard de Chardin e seu livro O Fenômeno do Homem, no meio do século XX, sabe? Ele era um padre jesuíta francês, então ele tinha uma base espiritual muito forte, e ele também era um paleontólogo, então ele era um cientista prestando atenção em ciclos de bilhões de anos, e ele reconheceu que sim, havia uma evolução acontecendo naquela época, em meados do século XX, grandes discussões sobre a evolução darwiniana e biologia, mas o que ele reconheceu foi que havia uma evolução, mas era muito, muito mais grandiosa do que apenas alguns pequenos sistemas biológicos na Terra, mas que toda a consciência e sensibilidade em todo o cosmos estava coevoluindo, um crescendo através deste conhecimento e através da experiência. E eu amo seus escritos, acho que isso nos diz exatamente para onde estamos indo e do que se trata tudo isso, mas acontece que sempre que você tem uma mudança de paradigma, sabe, Thomas Kuhn escreveu um belo livro no início dos anos 60 sobre a estrutura das revoluções científicas. E aquele livro deixou muito claro que você acumula dados que mostram que as visões de mundo atuais estão incorretas e mais cedo ou mais tarde, esses dados empíricos, que são contrários à linha do partido, se tornam avassaladores, e é isso que está acontecendo agora. Sim, que Acontece que atende ao material. Os fundamentalistas adoram, como meu amigo Neil Grossman os chama de fundamaterialistas. Mas o que acontece é que eles entram em modo de pânico, sabe? Quando os fundamentalistas percebem que a própria essência de suas visões de mundo está completamente ameaçada de extinção, eles entram em pânico, né? O que explica a loucura que vemos ao redor. Neste mundo atual, não se preocupe, pois por baixo de tudo, a comunidade científica e milhões de pessoas estão começando a perceber que isso está correto e que realmente estamos todos juntos nisso. É tudo sobre amor. As Nações Unidas deixam claro nessa mensagem que precisamos trabalhar juntos e estar aqui para apoiar os menos favorecidos. Os últimos e os perdidos para apoiar os refugiados neste mundo. Ferir outro é se ferir. Você sabe a regra de ouro. Trate os outros como gostaria de ser tratado. Está escrito na estrutura do universo, na forma das revisões de vida daqueles que experimentaram quase morte, e a mensagem é muito clara. E é por isso que acho que é um pouco assustador para alguns. Por um lado, significa que tudo isso realmente importa e você basicamente é responsável por como vive sua vida. É isso que descobrimos na revisão de vida, porque se você foi descuidado e causou dor e sofrimento aos outros, é isso que você recebe em sua revisão de vida.
e acho que é basicamente de onde vêm nossas ideias de inferno. Não acredito em inferno e condenação eternos, mas revisões de vida de pessoas gananciosas e egoístas podem ser muito desagradáveis, e é isso que estamos testemunhando nesta fase de transição. Quando você conversa com alguém que teve uma experiência fora do corpo, ou eles chamam de EFCs, o que eles vão te dizer é que a percepção deles da realidade e a experiência de si mesmos era exatamente a mesma quando estavam fora do corpo como quando estão dentro do corpo, o que realmente cria uma interrogação. É como se perguntássemos o que o cérebro está realmente fazendo. Será que é apenas um pequeno mecanismo que nos ajuda a colocar a chave no carro e dirigir o carro? Porque essa experiência, essa essência, essa unidade que você está vivenciando agora não está no seu cérebro. Essa é a consciência que nós encarnamos com o corpo aqui na Terra. Certo, mas eu também diria que, do meu ponto de vista, sabe, encontros e investigações, explorar esse reino espiritual envolve automaticamente uma viagem fora da nossa narrativa normal, de espaço-tempo e do fluxo do tempo. Nesse sentido, as coisas podem ficar difíceis de descrever. Então, mesmo que as pessoas possam dizer que a consciência delas é semelhante à consciência quando estão em estado de vigília normal em um corpo físico, acaba que ao estar nesses reinos, nós realmente saímos do fluxo de tempo terrestre. E eu acho que é isso que está tão refletido na multidão de experiências de quase morte e morte compartilhada, é essa capacidade de estar meio que no reino da eternidade e observar a vida de um jeito objetivo, sabe? Onde todos os diferentes pontos estão presentes simultaneamente para você. E o que acontece com isso é que você consegue integrar e entender conexões muito mais claramente do que quando estamos no corpo. Então, sabe, pessoas descrevendo experiências fora do corpo potencialmente, sabe, é uma forma mais limitada, que tem mais de um envelope temporal ao redor que preserva a sua consciência com o corpo, eu não sei. Mas estou apenas dizendo que quando você entra no território das experiências de quase morte, você começa a descobrir que é um território muito mais amplo, não simplesmente a mesma consciência, sabe? Porque há algo sobre o fluxo de tempo que força a nossa consciência a se comportar e agir de uma certa maneira. E quando nos levantamos e saímos de tudo isso, é bastante diferente. Na verdade, isso está bem no cerne de por que tantos endirs dizem que suas experiências são inefáveis, ou além das palavras, é por causa de estar nesse reino do eterno, e não mais meio que pulando ao longo. Com isso, como o tempo fluindo, como um rio, como estamos nestas vidas e nestes corpos, E quase não temos o vocabulário neste sistema de realidade para realmente fazer justiça, e isso é o que eu obtive de muitos de vocês. bem, isso é absolutamente verdade. Nós realmente não temos o vocabulário. Na verdade, isso é algo que eu participo com cientistas ao redor do mundo que estudam essas coisas, e definitivamente há alguns esforços para melhorar nosso vocabulário, e espero que, especialmente à medida que a ciência cresce e aprendemos mais e mais sobre tudo isso, o vocabulário que iremos construir, porque nosso vocabulário atual é simplesmente insuficiente, não funciona para explicar tudo isso e, na verdade, é tão fortemente meio ponderado e preconceituoso em relação ao materialismo e, você sabe, coisas e itens no universo físico que se torna sem sentido quando você começa a falar sobre a realidade de crenças, pensamentos, atitudes, emoções, todo esse tipo de coisa, tem uma base além de sua representação no mundo material. Sim. Vamos entrar na meditação agora mesmo. E eu acabei de baixar da Sacred Acoustics, meu primeiro áudio deles. Estou ansiosa para isso. Eu tenho algumas opiniões sobre meditação e sei que tem sido algo realmente crucial para você. Você pode falar sobre o que a meditação fez para ajudá-la a integrar essa experiência e avançar em sua consciência? Bem, com certeza. Conforme mencionei, 2 anos e meio após o coma, descobri que o treinamento de ondas cerebrais com batida binaural é uma ferramenta muito poderosa. Como eu disse anteriormente, é essa interseção desses sons de frequência diferencial no tronco cerebral inferior que eu acho tão importante, porque essa é evolutivamente uma parte extremamente antiga do cérebro. Para analisar a conexão entre consciência e cérebro, é necessário retornar às origens. E é por isso que acho que esse tipo de explicação é tão extraordinário
porque explica muita coisa sobre por que as pessoas que usam acústica sagrada tiveram experiências tão poderosas em comparação com simples batidas binaurais. Ou seja, batidas binaurais estão em toda parte. Se você as obtém do YouTube, cuidado, pois a compressão tira muito do poder útil das frequências que você deseja usar. E é por isso que eu amo a Sacred Acoustics e a preservação deles, desses arquivos de áudio de alta resolução que tem tanto poder para basicamente abrir nossa mente para esse senso maior de quem somos. E você reconhece que o cérebro é um filtro. É uma válvula redutora, um transceptor que permite uma pequena corrente de turbilhão dessa mente primordial em nós, interpretada como nossa própria experiência mental. Mas é quando você é libertado das amarras do cérebro e do corpo que você adquire tantas novas informações. E é isso que eu fiz com a meditação. E eu a usei, né, como eu disse, diariamente nos últimos 11 anos ou mais, não apenas para recuperar memórias da minha experiência de quase morte, mas para revisitar e cultivar relacionamentos com os vários habitantes e entidades e forças, aquela bela força de Deus de puro amor, aquele anjo da guarda que eu tinha. E no livro Vivendo em um Universo Consciente, eu discuto como, usando essas meditações, eu primeiro encontrei a alma do meu pai adotivo. Ele está retratado logo atrás de mim. Mas, de qualquer forma, eu experimentei 2 anos e meio após o coma em uma meditação profunda, explicando uma quantidade enorme para mim em um pequeno olhar e uma piscadela. Então, a meditação pode te dar quantidades enormes de informação e ajuda nesta jornada. E a meditação, para mim, antes de tudo, é uma admissão de que eu não sou aquela pequena voz na minha cabeça. Sua primeira missão aqui é entender que a voz na sua cabeça é um truque de salão. Ela não é a sua consciência. Sua consciência é a sua percepção da voz na sua cabeça. Essa percepção é muito profunda e vale a pena investigar, explorar e expandir. É aí que podemos usar a meditação para realmente explorar a mente do universo. E para mim tem sido uma experiência extraordinária. O meu, sabe, eu deixo a pequena voz do ego do Eben Alexander fazer uma declaração, um pedido, fazer uma pergunta no início da meditação, mas aprendi a cavalgar os tons acústicos sagrados e colocar aquela pequena voz na minha cabeça em tempo fora, e então me tornar muito mais consciente daquela espécie de alma superior, essa é a origem da própria consciência. E é isso que desenvolvi e aprimorei ao longo de 11 anos de meditação, usando acústicos sagrados. É essa sensação muito mais rica de compartilhar a mente do universo, que se sobrepõe a todos os nossos semelhantes, e com aquela mente de Deus, e sempre envolve amor, compaixão, o bem maior, sabe? Não há como o ego penetrar nesse nível para intoxicar o que está acontecendo com você. Então tem sido uma bela jornada para mim aprender sobre a distinção entre aquela alma superior, aquele tipo de sensação de autolibertação, a parte que se expande e é muito mais grandiosa após deixar o corpo físico no momento da morte corporal, mas podemos explorar isso através da meditação para que não seja uma grande surpresa quando chegarmos lá, não só isso, mas imagine desperdiçar sua vida como um ex-materialista se eu tivesse desperdiçado toda a minha vida, pensando que era tudo apenas material, cérebro criando consciência do nascimento à morte, nada mais. E então, quando eu estava no meu leito de morte, percebendo a absoluta dura e bela realidade de meus entes queridos vindo para me receber de volta, e percebendo que eu estava errado todos esses anos, então é melhor acertar para receber a mensagem profunda vinda aqui de Indy Ears e outros. E se você precisar de mais suporte científico para esse argumento, vá para bigellowinstitute.org. 28 ensaios de cientistas ao redor do mundo, todos com mais de 5 anos de experiência na investigação científica e rigorosa da questão do pós-vida, escreveram esses ensaios há 2 anos e todos estão disponíveis para o público leitor gratuitamente agora, bigellowinstitute.org. Você nunca mais duvidará da realidade do pós-vida e da reencarnação, e é a partir de uma base científica que esses artigos são direcionados. Eu posso especialmente recomendar o vencedor número 1 de Jeffrey Mishloff, e então, é claro, Pim Van Lommel, que ficou em segundo lugar, um artigo muito científico. Também Bernardo Kastrup, Dean Radin, Christopher Kerr, muitos diferentes artigos científicos lá apoiando a realidade do pós-vida. É hora de levarmos isso a sério e perceber que qualquer cientista materialista que negue a existência de Deus ou vida após a morte
o faz por não ter tido nenhuma experiência pessoal nesse sentido. E a experiência pessoal, especialmente em um contexto científico, pode ser incrivelmente poderosa. E é aí que o bigelow-institute.org é um site revolucionário para ajudar as pessoas a se atualizarem com a eternidade da alma e que estamos todos nisso juntos. Vejo cada uma dessas experiências como migalhas de pão. São pistas, pessoal. Vamos começar a seguir as pistas. Minha experiência com meditação é, e isso está entre aspas, que ela realmente é a porta de entrada para entender quem somos. E eu realmente vejo isso como uma oportunidade para mim de reconectar essas conexões de uma maior consciência que é desligada, particularmente em nossa cultura quando somos mais jovens. Então, em vez de nutrir a consciência expandida e essa compreensão do campo de energia que está ao nosso redor, nós desligamos isso. Você não tem amigos imaginários, está apenas inventando. Em vez de fazer isso, a meditação volta e traz tudo isso online. Mas aqui está o que eu penso e adoraria a sua opinião sobre isso. Eu costumava meditar de 1 a 2 horas por dia, às vezes até mais. E eu realmente atribuo isso à expansão da minha percepção, particularmente na minha vida cotidiana fora da meditação. Minha experiência com meditação não foi tão extraordinária quanto as coisas que eu experimentaria fora da meditação, que eram de outro mundo ou expandidas como resultado desse tempo que eu tinha reconectando essas percepções. Então, de vez em quando eu penso, bem, se eu encarnei aqui neste sistema de realidade para experimentar ser humano, talvez seja nisso que eu precise me concentrar, em ser humano. Então eu meio que vacilo indo e voltando. No minuto em que eu sair deste corpo, vou voltar para aquele reino muito rapidamente. Mas estar encarnado nesta forma física é um presente. É um presente de lições, aprendizado e experiência, uma jornada divertida. Como você lida com isso em sua própria vida, querendo ter essa conexão, mas também não querendo? É meio que ir ao carnaval e não prestar atenção no carnaval. Se eu não estou realmente totalmente humano enquanto estou aqui. Sim, bem, você levanta uma série de pontos muito interessantes. E eu diria, no final das contas, o que eu fiz nos últimos 11 anos de meditação e exploração da consciência é realmente me identificar mais com esse aspecto superior da alma, com aquele que busca o bem maior para todos os envolvidos, que vê completamente o amor por todos os seres. E claro que isso inclui, você sabe, o inimigo, o adversário, quem quer que seja. Na verdade, após minha jornada, percebi que muitas vezes alguns daqueles que antes do meu coma eu poderia ter visto como meu adversário, descobri que eram almas gêmeas próximas e queridas. E é porque estávamos tentando ensinar um ao outro lições incrivelmente desafiadoras que interpretei isso como uma alma contrária, sabe, meio agressiva, e ainda assim percebi que estávamos tentando ensinar um ao outro coisas especialmente importantes. E a dificuldade dessas lições é o que se refletia em nossa espécie de resistência a esse tipo de coisa. Então, mas no final das contas, acho que o que você está dizendo é que, com a meditação progressiva ao longo do tempo, toda a sua vida, durante o estado de vigília fora da meditação, começa a mudar e se tornar muito mais consciente, muito mais intuitiva, muito mais empática, muito mais conectada com essa única mente. E eu acho que essa tem sido absolutamente a minha experiência, mesmo que para mim, sabe, algumas das minhas mais profundas realizações espirituais estão em profunda meditação. Eu acho que ao aplicá-las na minha vida aqui e ao viver minha realidade normal de vigília, é onde elas realmente ganham poder. E nunca esqueço que este reino material, é onde realmente conseguimos fazer o trabalho de crescimento da alma, não é realizado nesses reinos, exceto por coisas como revisões de vida e planejamento de próximas encarnações com grupos de almas, coisas assim. Mas tudo isso ainda reconhece que a maior parte do crescimento é feito aqui embaixo. Eu vejo isso como respirar. Então, a inspiração é como ser encarnado, a expiração é estar entre vidas, e é essa naturalidade e essa oscilação que levam ao verdadeiro progresso. E é por isso que eu acho que quanto mais podemos crescer nisso enquanto estamos aqui no corpo, mas reconhecendo nossa natureza superior da alma e a interconexão dessa mente primordial,
como todos estamos ligados pelas forças dessa consciência do coração e a força de ligação do amor, é isso que nos ajuda a realmente crescer na alma superior, que viemos aqui para ser. Então, para mim, eu não vejo conflito à medida que se avança nesse tipo de entendimento e missão de vida de exploração, busca profunda. Quero dizer, tudo isso vale a pena. E para mim isso traz saúde e integridade, e é isso que se reflete em nossas vidas aqui nestes corpos, sabe? Não há nada a temer sobre a morte, mas eu também sinto que tenho muito mais que preciso realizar nesta vida, e acho que isso é uma grande parte disso, que eu não trocaria minha meditação e o que ela contribuiu para meu crescimento e entendimento geral por nada. Então a meditação é absolutamente essencial, pessoas. Minha recomendação é tentar tirar pelo menos 20 minutos de talvez 40 minutos ou mais por dia, indo para dentro, explorando a consciência, explorando alguns desses conceitos e especialmente colocando a voz do seu ego em tempo de espera. Essa é a coisa. Não fique fingindo que está meditando quando sua mente egoísta está correndo desenfreada, pisoteando todos os seus esforços. Certifique-se de que o que você está fazendo neste processo de meditação está abrindo-se para essa consciência superior e colocando sua mente egoísta em tempo de espera. Como você vê o futuro da humanidade conforme evoluímos para um nível mais elevado de consciência? Sou muito otimista sobre o futuro de tudo isso. Trabalho com cientistas ao redor do mundo e sei que as evidências apontam nessa direção. Nunca vamos voltar para aquela ficção sombria e mesquinha, na falsa sensação de separação do pensamento materialista, porque o mundo científico tem. O materialismo foi rejeitado com o surgimento da física quântica. Muitos demoraram para perceber que o materialismo não funciona mais. Mas, novamente, é por isso que o Prêmio Nobel de 2022 foi para o emaranhamento. Você sabe que está mostrando que a camada mental do universo é tão crítica para despertar este mundo. E eu acho que à medida que mais e mais pessoas reconhecem esse belo senso de conexão e união e essa força vinculativa do amor, e como precisamos ser melhores administradores do planeta, isso é o que acabará levando a uma grande mudança em nossa civilização, de uma toxicidade do ego e foco no ego e narcisismo, para uma onde temos muito mais uma aceitação comum do papel que todos desempenhamos para apoiar o bem maior e trazer paz, harmonia e prosperidade a este mundo através da igualdade, cuidando dos menos favorecidos, dos últimos e dos perdidos, e cuidando uns dos outros como devemos. É isso que nosso papel como seres sencientes conectados por essa única mente realmente significa. Estamos chegando a esse entendimento e precisamos crescer e amadurecer para Homo sapiens, que significa sábio. É por isso que meu otimismo está totalmente enraizado na ideia de uma revolução científica sobre nossa compreensão da consciência cérebro-mente e da natureza da realidade. Dr. Evan Alexander, a conversa foi fascinante. Obrigada pelo seu tempo. Se você ainda não leu Prova no Céu, posso dizer que é uma leitura fabulosa. Eu li 2 vezes e agora estou ouvindo no Audible. Você fez um belo trabalho na gravação do livro Audible, e isso também é uma ótima audição. Também. Obrigado. Obrigada por se juntar a nós hoje. Volte para conversarmos mais sobre viver em um universo consciente. Eu não li isso, mas está na minha estante. Vamos planejar isso com certeza, porque esse livro é realmente a prova do céu. Sim. Está nos mostrando o incontestável movimento científico nessa linha de idealismo ou primazia da mente, e então eu recomendo muito isso. As pessoas podem aprender mais sobre mim em evanalexander.com, ir para sacredacoustics.com e, claro, Inner Sanctum Center, innersanctumcenter.com é outro recurso valioso que Karen e eu montamos. Confira, você verá o que eu quero dizer. Mas muito obrigado por me receber, Kimberly. Foi ótimo conversar com você hoje. Sim, definitivamente devemos conversar novamente. Sugiro envolver a Karen. Ela traz muita sabedoria espiritual revigorante para a conversa. Eu adoraria isso. Obrigada pelo seu tempo. Obrigado. Tchau, tchau, Kimberly. Tchau, tchau. Espero que você tenha gostado deste vídeo. A seguir, este é um bom, ou você pode gostar muito deste também. Qualquer um deles pode ser perfeito para você. Antes de sair, inscreva-se.